Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 12, é um capítulo incrível, um capítulo riquíssimo, tem muitos ensinamentos aqui e é um capítulo um pouco longo, então eu decidi fazê-lo em 2 vídeos para realmente explicar, para vocês entenderem tudo o que esse capítulo pode trazer de ensino, de instrução pra gente, de conhecimento, tá bom? Desde o capítulo 7 a gente vem vendo o Senhor derramando as suas pragas sobre o Egito. No capítulo 11, a gente viu o Senhor anunciando através de Moisés que viria a 10ª e a última praga, com certeza seria a praga que iria doer mais no coração dos egípcios. E aqui no capítulo 12 a gente vai ver um relato de uma das maiores figuras da redenção, né, descrita nas escrituras, onde o cordeiro, onde o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas, ele representa o sacrifício de Cristo na cruz, onde o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, ele foi morto e ele foi entregue para remissão dos nossos pecados, ele foi morto em nosso lugar, tá bom? A gente vai ver aqui a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então a gente vê aqui, na verdade, a gente vem vendo um Deus que fala, um Deus que se importa, um Deus que mandou o seu único filho para nos salvar, né? Nós que estávamos mortos no pecado, mortos espiritualmente, Deus manda o seu único filho para morrer por nós, para que nós tenhamos vida através dele, né? A gente vai ver, né, que esse plano de redenção de Deus, ele já está planejado desde a fundação do mundo, desde antes de Adão ter pecado. É um plano realmente incrível, é um plano para trazer o homem, através de Jesus, de volta para Deus, tá bom? E aqui a gente vê que esse mês da Páscoa, né, seria o primeiro mês do ano. Seria pra gente, na verdade, entre março e abril, mais ou menos, mas em hebraico é o mês de Abib ou Nissan, tá bom? É um mês que marcaria o começo de uma nova história, marcaria o começo de um novo tempo a partir da Páscoa, tá bom? E, gente, a redenção é, na verdade, um novo começo na vida do povo de Deus, né? Onde a gente é liberto do pecado, a gente é liberto da escravidão que o mundo nos cria, onde a gente não precisa ficar preso em vício, a gente não precisa ficar preso nesse mundo e, através de Jesus, nós somos livres, tá bom? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da segregação de Israel o imolará, o sacrificará no crepúsculo da tarde. Então a gente vê aqui, no dia 10 desse mês de Abib, eles deveriam tomar um cordeiro, deveriam separar um cordeiro para até o dia 14, né? Então esse período que o cordeiro ficaria separado realmente era para averiguar, né, se ele encaixava dentro dessa ordem de Deus, né? Se era um cordeiro sem defeito, né? Não podia ter defeito na pele, não podia ser manco, cego, qualquer coisa assim. Tinha que ser macho de 1 ano, né? Tinha que já ser maduro. E aqui a gente vê, gente, que esse cordeiro ele aponta diretamente para Cristo, onde Jesus era sem defeito, ele era perfeito, tanto por dentro como por fora. Jesus, a gente vê que ele não morreu criança e ele também não morreu idoso, ele morreu na flor da idade, né? Ele morreu um homem maduro e a gente vê que tudo isso está dentro de um agendamento de Deus, né? No dia 14 de Abib, o Cordeiro de Deus deveria ser morto no crepúsculo da tarde e a gente vai ver, lendo esse capítulo, que Jesus, ele morreu no dia exatamente da Páscoa e ele também morreu no crepúsculo da tarde, ele morreu à tarde, tá bom?
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Aqui a gente vê que como eles deveriam comer esse cordeiro. Eles deveriam comer esse cordeiro assado no fogo, né, para representar que o cordeiro ele passaria pelo fogo do juízo de Deus, né, que isso é os nossos pecados, essa ira de Deus, esse juízo de Deus, ele caiu, né, sobre Jesus Cristo. E esse cordeiro assado no fogo é para representar isso. As ervas amargas é para relembrar as amarguras que eles tinham vivido, né? E a gente vê quando Cristo ele institui a ceia do Senhor, ele fala para eles não comerem essas ervas amargas, porque toda a amargura, todo o juízo, toda a ira de Deus caiu sobre ele, tá bom? E a gente vê aqui que a gente deve comer pães asmo, né? Que seria o pão sem fermento. E aqui a gente vê que só o cordeiro sendo morto, né, não era o suficiente. Eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e aplicá-lo na porta, né? Então, quando o Senhor passasse sobre o Egito, né, aqueles que estavam por trás, debaixo, né, daquele sangue do cordeiro, eles não seriam atingidos, né? Então, é mais ou menos representando que as obras, né, da família, as boas obras, nem nada disso salvaria aquelas pessoas, mas sim o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas que o salvou, né? Representando que nós não somos salvos através das nossas boas obras, através das nossas ações, nós somos salvos pelo sangue de Jesus que foi derramado para nos salvar. Mas isso não quer dizer que a gente deve, então já que eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, quando a gente percebe isso, que Jesus, né, ele, toda a sua glória, ele se humilhou, ele se redimiu para vir à terra como um homem, para morrer para morrer por nós. E a gente percebe isso, né, esse amor maravilhoso, a gente começa a mudar, né, a gente começa a ter essa mudança de perspectiva, a ter essa mudança de mentalidade de que, gente, como assim, né? Como a gente é salvo? Tipo, Deus, o próprio Deus veio e morreu por nós e a gente quer dar algo em troca, a gente quer fazer algo em troca para tentar explicar esse amor tremendo, né, que a gente também sente por ele, né? Porque a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro e por isso que nós o amamos, tá bom? Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então a gente vê, né, que Deus ele já havia falado para Faraó, né, nos capítulos passados, Faraó, Israel é o meu primogênito, olha o jeito que você está tratando o meu primogênito, você não está nem querendo libertar ele, então se você não o libertasse, eu vou atingir o seu primogênito, tá? E aqui a gente vê, né, Deus falando, eu passarei, eu ferirei, essa linguagem antropomórfica que Deus fala de uma maneira para que nós, homens, nós possamos entender o que ele está querendo dizer. Então aqui a gente vê que o sangue do cordeiro ele ficaria entre os israelitas e a ira de Deus, entre a morte, né? E assim também Cristo, né? Quando ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, ele se tornou a nossa Páscoa. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Então essa seria uma festa, né, de Deus.
Então a festa da Páscoa era para ser comemorada anualmente como um memorial, como um ensaio, né? Até que chegasse o momento determinado por Deus de que o Messias viria ao mundo e cumpriria tudo isso que o Cordeiro estava representando. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, fermentada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz ao respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardei, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo, que é outra festa por estatuto perpétuo, que é para sempre. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos, pães sem fermento. Aqui a gente vê que tem a instituição da festa dos pães asmos, das festas dos pães sem fermento, né, chamado Matzov, que seria no primeiro dia, né, ou seja, no dia seguinte a Pessah, que é a Páscoa. Então ela inicia, né, nesse período, inicia um período de 7 dias, na verdade, em que eles não poderiam comer fermento. E o fermento na Bíblia ele é representado pelo pecado. Então, toda vez que vocês estiverem lendo e verem a palavra fermento, é pecado. Então eles deveriam varrer para fora de suas casas, varrer para fora de suas vidas o pecado, né? E a gente sabe que a redenção ela traz a purificação dos nossos pecados. Então, gente, Jesus foi o único homem que veio para a Terra, morreu sem pecado, né? Então, no dia de pães asmos, ele já estava sepultado, né? Apontando que ele é o início dessa festa, ele é o início da santificação, né? E isso aponta para a nossa caminhada também de santificação, que tem a ver com mudança, com perspectiva da mentalidade, que foi o que eu falei, né? Quando a gente percebe o que Cristo fez por nós, a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda por inteiro, a gente não quer mais viver no pecado, a gente quer nascer de novo, a gente tem até um pouco de ânsia das coisas que a gente vivia e a gente quer só olhar para Ele e viver a plenitude do que a gente pode viver aqui na terra através dele, tá bom? Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa, sacrificai a Páscoa. A gente vê aqui que o cordeiro é chamado de Páscoa. A gente sabe, então isso nos mostra que Cristo ele não ajuda na salvação, ele não tem um dedinho na salvação. Cristo é a nossa salvação. Somente nele, por ele, através dele, nós somos aceitos por Cristo, por Deus, e somos perdoados dos nossos pecados. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então eles deveriam pegar esse isopo, né, que era uma planta, na verdade, que está relacionada aqui também com a figura da fé, né? Que eles tinham que pegar pela fé e passar o sangue em voltas da porta, né? Então, pela fé, o sangue é aplicado. E aqui a gente vê mais uma advertência, né? De que ninguém deveria sair de trás dessa porta que estava com o sangue, né? Então, vocês são salvos, né? Porque vocês estão atrás, vocês estão debaixo do sangue do Cordeiro. Mas se vocês saírem debaixo desse sangue, vocês ficarão desprotegidos. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras,
passará o Senhor pela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então aqui Deus falando, né? Vocês precisam também passar isso para os seus filhos, né? Vocês precisam disciplinar eles, vocês precisam dar alimento espiritual para eles. E aqui a gente vê que o sangue é passado na verga da porta e nas ombreiras, mas ele não é passado no chão, porque ninguém pode pisar no sangue do cordeiro. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Gente, é realmente incrível, né? Você saber que através do sangue do cordeiro, a ira de Deus passa por cima de nós, né? Ela não nos atinge por conta do sangue do cordeiro. A gente fica até animada com isso, né? É realmente tremendo. Então a gente vê aqui que eles deveriam guardar, né? Quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam guardar esse rito, né? Que era cheio de significado e de importância, né? Como de quem diz que Deus está convocando os seus filhos para suas solenidades, para suas festas, como quem diz: meu povo, eu estou marcando um encontro com vocês, né, para que vocês aprendam, para que vocês ensaiam as coisas que deveriam de acontecer, né, e tudo isso apontando para Cristo, apontando para a nossa redenção, e que no tempo certo tudo isso iria se manifestar, né. Então, quando a gente for estudar as festas lá em Levítico, né, a gente vai ver festa por festa, um pouco mais aprofundado, a gente vai ver que essas festas, o Pessah, Abikurim, Matzov, Yom Kippur, Yom Teruah, Tabernáculos, né, Sukkot, elas são as festas do Senhor, não são festas dos judeus, tá bom? E essas festas são realmente solenidades, são encontros que o Senhor marca com o seu povo para ensaiar e para mostrar as coisas que haveriam de acontecer, tá bom? Só uma palhinha, né, daqui das festas. As festas de primavera, elas já aconteceram, mas aconteceram, né, na primeira vinda de Cristo, quando ele veio como homem, como Jesus, mas as festas de outono, elas ainda estão para acontecer, elas ainda acontecerão na segunda vinda de Cristo, quando ele vier como Cristo glorificado, não mais como Jesus, o homem, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, é realmente, nossa, tremendo, muitas informações, é incrível você estudar a Bíblia e se aprofundar cada vez mais. Mas eu vou acabar o capítulo por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver a 10ª praga, né, a morte dos primogênitos, e a gente também vai ver a saída dos israelitas lá do Egito, tá bom? Para terminar esse capítulo 12. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.